Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 em diante. Aleluia, flua mesmo, Senhor, através de nós. É a tua palavra que nos garante que, crendo no Senhor, do nosso interior, fluirão rios de águas vivas. Para o teu louvor, flua através de nós nessa noite. Amém, igreja? Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado com fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Querido, pode se assentar. Aleluia. Eu comecei falando que hoje é um dia onde nós celebramos a Páscoa. Nós estamos celebrando essa data, mas hoje, no mundo, de uma forma geral não, mas a grande maioria tem um entendimento diferente do que é Páscoa. Para alguns é só um feriado prolongado, e é muito bom, né, gente? Principalmente quando cai na sexta e na segunda, isso é presente do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas é muito além de um feriado. Para outros, virou simplesmente uma troca de chocolate. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender
o verdadeiro sentido da Páscoa. A primeira Páscoa, ela aconteceu no Egito, quando Deus libertou ali o povo de Israel da escravidão. Então, a história aconteceu naquela época, mas ela já apontava para algo muito maior. O Antigo Testamento, todo ele aponta para o Messias. Ele aponta para Jesus. Ele fala a respeito de Jesus. E as formas que as coisas aconteciam naquela época, Jesus, ele veio, ele não anulou, mas ele cumpriu. Jesus, ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir a lei. Nós gostamos muito de falar assim, nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Mas nós precisamos ter, igreja, um entendimento do que é isso. Porque o tempo da graça não é para tirar de mim a responsabilidade de cumprir a lei. Mas o próprio nome já diz, o Espírito Santo veio através da vida de Jesus, entregue por mim e por você. E é essa graça que nós recebemos que nos fortalece para cumprir a lei. Então aqui, a última frase aqui que nós lemos: celebrareis de gerações em gerações por estatuto perpétuo. Mas como celebrar? Pastora, você está falando que eu não posso comer chocolate? De forma nenhuma, irmão. Se você ganhou um ovo e acha que é pecado e não vai comer, a minha bolsa está na última cadeira ali atrás. Pode deixar lá. Não estou falando de comer chocolate é pecado, mas nós precisamos entender qual que é a Páscoa. Não tem a ver com chocolate, não tem a ver com coelho, tem a ver da libertação do povo de Deus de um lugar de escravidão. Então começou-se a celebrar a Páscoa a partir desse momento, onde aquele povo estava cativo ali por Faraó, e aí aconteceu, várias e várias coisas, e nada do Faraó soltar o povo de Deus. E aí acontece isso, fala: olha, vocês vão matar lá um cordeiro, um cabrito, e vocês vão passar o sangue nos umbrais, nas vergas das portas, e onde tiver esse sangue, o que a palavra está falando aqui? Vou passar por cima. Páscoa, no hebraico, a palavra, eu não vou repetir em hebraico, gente, porque melhor não. Páscoa no hebraico significa passagem, passar por cima. Então é exatamente isso que a palavra está nos ensinando. Então, onde havia o sangue do sacrifício desse cordeiro, que era necessário que cada família tivesse, e eu acho tão lindo quando fala assim: olha, se você tem uma família menor, e o seu cordeiro dá para a família, para outra, façam todos ali entra todo mundo para dentro de uma casa só e passa ali. Isso nos ensina nos dias de hoje, levar Jesus ao outro. Amém? Se creres, será salvo tu e a tua casa. Nós estamos orando aí há algum tempo pela família. O que eu quero te dizer? Às vezes a sua família toda não crê, mas você crê. E você chega lá na sua casa e fala: o sangue de Jesus está cobrindo os umbrais da minha casa, onde o mal não vai entrar, a morte não vai entrar. Os que estão lá, às vezes não estão crendo, mas você creu. E você determinou que o sangue de Jesus é que cobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho algumas referências aqui, mas não vai dar tempo de abrir todas. Mas eu quero ler com você. E aí, indo para o Novo Testamento, 1 Coríntios 5:7, fala o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Lá no Antigo Testamento nos mostra o significado da Páscoa.
quando chega aqui no Novo Testamento, nós sabemos que a partir do momento que Jesus, ele se entregou naquela cruz, a Bíblia nos mostra que ele se deu como o Cordeiro. Então ele derramou o seu sangue naquela cruz. Lembra do sacrifício do Cordeiro? Precisava matar o Cordeiro, precisava tirar o sangue. E Jesus, ele veio e ele cumpriu na vida dele esse sacrifício por mim e por você. O que nos ensina isso? Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais para adorar ao Senhor. Nós não precisamos mais fazer esse tipo de oferta de sacrifício. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele foi totalmente derramado na cruz. Ele olhou para mim e para você desde a eternidade e pagou o preço por todos nós. Nós tínhamos uma sentença de morte sobre a nossa vida, uma sentença de escravidão sobre a nossa vida. Mas Jesus, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou, nos dando o direito, o poder, a autoridade, a legalidade. Nós temos direito legal. Entende isso? Por isso, irmãos, que a gente não pode brincar com o sangue de Jesus. Hoje em dia tudo vira brincadeira na internet. Estão brincando em falar em línguas. Estão brincando em falar do sangue de Jesus. Estão brincando de jargão de crente. Nós não podemos brincar de jargão de crente. Nós precisamos viver aquilo que Cristo conquistou por mim e por você. E o que o Senhor... Qual a referência aqui? O Cordeiro lá em Êxodo, ele foi escolhido. Esse Cordeiro não podia ser qualquer um, não podia ser de qualquer jeito. O sem mácula que a Bíblia fala aqui, é sem mancha, sem pecado, sem defeito. O Cordeiro não podia ter defeito. Jesus também era sem mácula. Ele é. Ele viveu como homem, mas ele não pecou. Cordeiro limpo, puro, perfeito, sem defeito, santo, poderoso, limpo, rebalabachore cantarabasherererere. E ele se colocou entre nós e o pecado. Quando o Senhor, cada família aqui precisava escolher um. Deus também, ele escolheu o melhor, ele escolheu o filho dele. Deus também não pegou qualquer coisa, ele não criou qualquer coisa, ele não criou da cabeça dele algo. Ele falou: não, eu vou dar o melhor, eu vou dar o que é de mim, eu vou tirar de mim e vou colocar neles. Entende isso? E ele não foi um acaso na minha e na sua vida. Querido, nós nascemos com um propósito. Talvez você ainda não saiba o seu propósito. Talvez nós ainda fiquemos em dúvida. Mas tudo isso que a palavra diz nos garante, nós temos um propósito aqui nessa vida. E não é só conquistar coisas. E não é só fazer coisas. O nosso propósito, ele é muito maior que nós. Porque ele não vem de nós. Tudo que vem de Deus é grande, é poderoso. Tudo que vem de Deus é bom, é puro, é honesto. Tudo que vem de Deus é lindo. O Cordeiro, ele foi sacrificado. Jesus também, ele se deu em sacrifício. Aquela morte de cruz. Ele foi levado ali sem ter pecado, em silêncio. O propósito dele era aquele. Que amor é esse? Que amor é esse?
Se pedirem um dos nossos filhos hoje, nós não vamos conseguir entregar. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele por mim e por você. E aqui, esse cordeiro que era sacrificado, ele era um cordeiro que simbolizava essa liberdade. Aquele povo sendo livre da escravidão. Jesus, a morte de Jesus, representa para nós também liberdade. Porque antes de Jesus nós éramos escravos do pecado. Mas Jesus veio, se sacrificou. E hoje nós não somos mais escravos do pecado. E igreja, nós precisamos, cada um olhar para dentro de nós. Não é ninguém olhar para a vida do outro. Cada um olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu estou honrando o seu sacrifício. O Senhor se deu naquela cruz para que eu saísse de um lugar de escravidão, para que eu saísse das amarras de Satanás. Senhor, eu estou honrando o seu sacrifício, ou eu estou anulando o sacrifício do Senhor na minha vida, toda vez que eu quero voltar para o pecado? Toda vez que eu digo: é mais forte que eu, eu não dou conta de resistir. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do jugo do maligno. Livres, livres. Eu não sei qual é o pecado que você luta contra ele. Às vezes é um vício, uma dependência química. Às vezes é um vício de pornografia. Às vezes é o falar. Às vezes é a mentira. Querido, eu não sei o que é, mas nós precisamos falar: Senhor, eu estou desonrando o sacrifício do Senhor, porque o Senhor se deu naquela cruz para que eu fosse livre. Mas todos os dias eu coloco as minhas mãos nas algemas do inimigo novamente. Todos os dias eu me deixo prender. É uma renovação da mente, igreja. É falar: Jesus, o Senhor se deu por mim para que eu fosse livre. Livre no Senhor. Gálatas 5:1 diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. A palavra do Senhor, ela é verdade, amém? E é o que o Senhor está falando para mim, para você nessa noite. A morte dele não foi em vão. A liberdade dele não foi pela metade. A liberdade que ele te deu direito não foi pela metade. Foi completo o que ele fez. Porque às vezes nós gostamos de justificar e falar: o Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu sou fraco, né, pastor? Sim, irmãos, nós somos, mas Ele é forte. Ele é poderoso. Se eu não dou conta, às vezes nós temos que reconhecer e falar: que bom, Senhor, que eu não dou conta. Mas que bom que eu tenho o Senhor. Que bom que o Senhor se deu naquela cruz por mim. Porque senão eu estava morta. Porque senão eu estava entregue à maldade, à bebedeira, à prostituição. Igreja, é todos os dias. É uma luta todos os dias. E a palavra nos diz isso, que o espírito e a carne, eles militam todos os dias. Sabe qual que é o problema? Nós duvidamos da vitória na cruz.
E o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, nesse culto de Páscoa, que Páscoa significa essa passagem. Você já passou deste lugar de escravidão. Jesus já te libertou. E Ele está falando para mim e para você: olha, fica firme, porque Jesus já te libertou. Fica firme, você vai dar conta. Fica firme, vai passar. Fica firme. É fugir do pecado. É fugir das ameaças. Ah, vão me chamar de covarde, e daí? E daí? Muitos não vão entender as suas renúncias aqui. Você também não vai ter que ficar dando muita explicação. Mas o Senhor sabe por que você não passa mais naquela esquina daquele bar. O Senhor vai saber por que você mudou suas vestimentas. O Senhor vai saber por que você não senta mais em algumas rodas de amizades. O Senhor vai saber. E a nossa conduta de vida, a cada passo, vai mostrando a luz de Cristo. Vai glorificando o nome de Cristo. Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. É em nós, é através de nós. Nós acabamos de cantar aqui para te adorar, eu vivo, Senhor. Ô igreja, mas será que verdadeiramente nós estamos vivendo é para adorar o Senhor? Ou nós só paramos para adorar e agradecê-lo na quarta e no domingo? Ou quando o carro dá uma derrapada e a gente quase morre e fala: obrigado, Jesus, o Senhor me livrou da morte. Todos os dias nós precisamos reivindicar e falar: Senhor, eu sou livre, porque o Senhor morreu por mim. O Senhor, Ele cumpriu. Jesus, Ele cumpriu o papel dEle. Ele nos fez filhos. Ele nos religou com Deus. E tudo que é do Pai é do Filho. Mas às vezes nós não tomamos posse, porque nós não cremos verdadeiramente no que a palavra diz. Você está aqui me ouvindo. Você crê que Jesus verdadeiramente te tirou de um lugar de escravidão? Não precisa responder, é para você pensar. Quando os convites vêm, as propostas, do que você lembra? Não vai ter jeito, né? Ou você vai para Ele e fala: Jesus, o Senhor já me libertou. Jesus, o Senhor já pagou um alto preço por mim. E quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais as pessoas vão esquecendo. Hoje eu vi assim, ontem, várias postagens. E às vezes Jesus está escrito no rodapé da postagem. Mas os grandes outdoors têm um coelho, tem um chocolate. Cada um mais caro do que o outro, mais bonito, mais gostoso também, porque chocolate é gostoso. Mas a honra é para quem? A glória é para quem? A verdadeira Páscoa é celebrada em honra, em glória a quem? Às vezes uma publicação põe o nome de Jesus porque não tem outro jeito. Mas nós precisamos viver essa ressurreição na nossa vida, na prática. Viver sabendo que Ele vive verdadeiramente. Que Ele reina verdadeiramente. Que Ele está vivo. Como nós celebramos aqui, Ele está aqui agora. Ele está presente, Ele é Deus presente. Que
que o Espírito Santo é quem nos capacita todos os dias, com as renúncias que nós vamos precisar fazer, com o não que nós vamos precisar dizer, e também com os passos que nós vamos precisar dar, porque o Senhor tem um propósito para nós. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós não podemos, no meio, às vezes, dos amigos, da família, mas se eu falar que não é isso, se eu falar que não é aquilo. Igual tem pessoas que perguntam, tadinho, mas a criança é inocente. Se eu falar que não foi o coelhinho, ele vai ficar traumatizado. Misericórdia, igreja. É ensinar as crianças quem foi que morreu, o que é Páscoa, o que é chocolate, colocar cada coisa no seu lugar. Pode dar o chocolate para eles? Dá o chocolate, mas não tem nada a ver com a Páscoa. Ensine a criança a verdade. Fala, olha, a Páscoa é por causa de Jesus. Foi Jesus que nos libertou. A festa é para Ele. A glória é para Ele. A nossa gratidão é para Ele. Senta lá, vai contando, lendo a Bíblia para Ele e comendo uma caixa de bombom. Mas cada explicação no seu lugar. Os nossos filhos não vão ficar traumatizados se eles ouvirem a verdade. Não vão. Os nossos filhos são mais inteligentes do que nós pensamos. Muito mais. 1 Pedro 1 18, 19 diz o seguinte: sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós não fomos comprados com um presente. Nós não fomos comprados com uma mentira. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E quando eu falo de não brincar com o sangue de Jesus, porque nós temos que ter respeito, reverência. Porque há poder no nome de Jesus. Antes, era o sangue do cordeiro. E quando passou aquele sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, a palavra diz que o anjo da morte veio e passou por cima. O sangue de Jesus é que faz hoje que o anjo da morte, da destruição, venha e passe por cima. É reivindicando o sangue de Jesus como cobertura para a nossa vida, para a nossa família. É que faz com que as coisas não aconteçam conosco. Você crê nisso? É a oração feita crendo. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou ter que passar sangue lá? Não. Porque Ele já se deu. Mas você pode reivindicar. Falar, Senhor, o Senhor se deu como um cordeiro naquele lugar. O Senhor verteu o seu sangue naquela cruz por mim. Então eu reivindico esse sangue de Jesus que tem poder para cobrir a minha vida, a vida da minha família. Querido, e não aceitar voltar para esse lugar de escravidão. Nós não podemos ficar crendo mais ou menos no Senhor. Ah, tem algumas coisas na Bíblia que eu acredito. Algumas coisas. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes. É verdade. A palavra do Senhor, ela é verdade. A morte e a ressurreição de Cristo foi verdade. Vocês conseguiram sentir a atmosfera do lugar? Quando nós começamos a cantar, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro,
Tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vocês viram que nós começamos como igreja a entrar num lugar de adoração diferente? Que ser humano que tem poder para fazer isso, irmão? Que homem, que mulher que tem poder para penetrar aí no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e fazer com que você sinta vontade de cantar sem saber cantar, vontade de orar sem saber orar, vontade de rir, vontade de dar glória. Isso não é humano, isso é sobrenatural. Aleluia! Ele está aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós somos tão limitados, mas o seu amor por nós é tão grande, que nós podemos sentir de uma forma palpável a tua presença. E a presença dele, igreja, muitas vezes não é no grito, não é no barulho, mas ela vem como uma brisa suave. Ela vem como um vento suave. Respira fundo aí. Sinta o Espírito de Deus te envolvendo. Levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Deus de amor. Precisamos te ouvir. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte, Ele está aqui hoje. Eu não sei que lugar de morte encontra a sua vida, mas eu quero te dizer que hoje é noite de ressurreição. Deus está aqui. Toca nele. Você pode cantar nessa noite. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que o Espírito de vida enche este lugar. Que o Espírito de vida encha a tua vida. Aleluia. Eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Reconheça o sacrifício de Cristo pela sua vida, irmão. Receba o perdão dele pelo sangue de Jesus. Receba o perdão. Podes me ouvir. Viva uma nova vida. Viva verdadeiramente em liberdade. Viva verdadeiramente em liberdade, porque Cristo nos libertou. Tão certo como eu te
como eu te falo, e podes podes me ouvir. Aleluia.